A oposição, liderada por políticos como Eduardo Bolsonaro, está reunindo assinaturas e espera que o pedido seja o maior da história no Brasil. Vamos conferir. Todos os processos aos quais Alexandre de Moraes foi parte, um juiz viciado, fora do juiz natural, assim tido na Constituição, que viola o sistema acusatório previsto na nossa Constituição. Todos os processos que ele participou, onde foram réus e acusados, pessoas tidas bolsonaristas, conservadoras, devem também ser anulados. Além disso, né, há uma defesa, né, aí para que todos os processos, né, nos quais Moraes atuou como juiz sejam anulados, especialmente aqueles envolvendo bolsonaristas. Apesar do esforço, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já indicou que deve arquivar o pedido de impeachment. E aí, Rafael Costa, já era esperado isso? Vai ter impeachment ou não contra Alexandre de Moraes? Inclusive, nós fizemos essa pergunta aqui ontem no nosso debate. Eu, particularmente, não posso afirmar, né? Não tenho condições de afirmar. Não, mas você acredita? Mas eu acredito, sim. Mas eu acredito, piamente, por tudo que eu já vivenciei da política brasileira, tenho visto diariamente, que isso não vai acontecer. Por um simples motivo. O presidente do Congresso, no caso, atualmente, o Pacheco, que inclusive é ele que é o responsável pela abertura, né, desse pedido. Não, como é no Senado, seria ele, sim. Porque esse pedido está sendo formulado diretamente no Senado. O que acontece? O Pacheco, ele é um advogado. E ele é o advogado da Vale. Não sei se vocês sabem disso, caros telespectadores, mas ele é o advogado de um dos maiores crimes ambientais que já ocorreu na história do Brasil. Eu acho que até me equivoco, não foi um doce, acho que foi o maior. E ele não vai colocar o processo dele em risco, causando aí qualquer tipo de atrito com os ministros do STF, uma vez que os honorários desse processo certamente vai ser um dos maiores da história do nosso país. E, infelizmente, depende dele. Não adianta nós tivermos aí a grande e ampla e restrita maioria das assinaturas, porque isso, a fins práticos, não altera o peso do pedido, né? Altera no aspecto simbólico, mas no aspecto prático, quem vai determinar isso é o Pacheco. E como eu já trouxe para vocês, eu particularmente não acredito que ele vai querer comprar essa briga. Tá certo, professor Jefferson Azevedo. Será que vai ter conchavos aí para evitar o impeachment do Alexandre de Moraes? Ou, de fato, aí essas provas, essas revelações são insuficientes para uma iniciativa como essa? Caro ouvinte, existe o fato, existe narrativa, né? A gente acredita o seguinte, graças a Deus existe história, né? Porque a história não tem como retroagir a gente mudar o fato que aconteceu. Rodrigo Pacheco, de fato, é o representante do Senado e ele que seria o responsável pelo impeachment do ministro. Por que ele não vai caminhar isso? Porque não tem sentido, não tem fundamento para isso. É como eu disse no início, é só mais um motivo para dar burburinho, para essa galera ficar doida e achar que espera 72 horas que de fato o impeachment vai acontecer. A lógica é essa. É a mesma mentira. Todo dia eles requentam uma mentira para movimentar esse grupo. Sabe o que vai acontecer? Por que eu estou falando da história inicialmente? O Rodrigo Pacheco, quando o STF voltou à discussão lá sobre a quantitativo de maconha que seria de usuário, que seria traficante, o Rodrigo Pacheco, no mesmo momento, colocou para votar no Senado uma lei que vai criminalizar tudo. Ou seja, indo completamente contra uma decisão do STF. Então não é porque está com medo do STF nessa perspectiva. O Rodrigo Pacheco é quem está querendo pautar mandato no STF. Então, assim, é o mesmo senador que está fazendo isso, está fazendo ataque direto ao STF. O Rodrigo Pacheco é quem queria acabar com decisão monocrática no STF. A proposta de plano dele é essa. Então, assim, o Rodrigo Pacheco não vai encaminhar isso por medo do STF. Se tivesse medo do STF, essas 3 pautas que eu falei para vocês não teriam caminhando. Porque essas 3 pautas são pautas completamente contra a STF. Acabar com decisão monocrática do STF, acaba com liminar. Isso é uma loucura. O STF vota uma coisa, o Rodrigo Pacheco coloca outra completamente diferente para ser votado no Senado e passa. Então, assim, não é porque está com medo do STF. Gente, essa luta contra o sistema, não. Se o Rodrigo Pacheco entendesse que isso agora seria uma pauta que de fato tivesse relevância, ele colocaria para ser votado. Mas não vai ser votado por quê? Porque não tem sentido nenhum. É só mais uma requentação de uma pauta anti-STF. Desde o início, eles estão falando contra o Alexandre de Moraes. Desde o início, estão falando que o Alexandre de Moraes é o ministro que persegue eles. Mas é porque é o seguinte, porque o Alexandre de Moraes estava no Tribunal Eleitoral. Colocaram o apelido dele de Xandão, né? Xandão, vários Jefferson, memes foi também o Roberto na internet, né? Então, porque o Xandão
estava no momento certo, na hora certa, estava no Tribunal Superior Eleitoral para garantir que as eleições ocorressem e que a gente agora tivesse uma democracia. Porque se as eleições não tivessem ocorrido naquele momento, e de fato aqueles grupos que foram pós-eleição para a rua destruir tudo e pedir a dita intervenção militar com um golpe, provavelmente eu, que tenho uma visão diferente dos bolsonaristas, não estaria aqui agora falando e podendo expor as ideias. Não, negativo, meu amigo. Não tem ninguém da esquerda sendo preso, nem por opinião. Quem está acontecendo é com a direita, tá? Nesse caso, você está livre. O problema seria para mim. Mas, voltando à questão aí, meus caros amigos telespectadores, eu não posso deixar vocês serem enganados, tá? Existe uma coisa chamada senso das proporções. O que quer dizer isso? Você não pode pegar uma coisa com mais intensidade e querer pegar algo com menos e colocar em pé de igualdade, porque não é em sua essência. Quando eu digo que Pacheco não vai pautar isso porque ele poderia comprar uma briga com a STF, fazendo com que ele ia retirar um ministro, isso tem uma intensidade. Aí o cidadão vir e contra-argumentar, falando, não, mas porque ele quer fazer uma decisão que vai possivelmente alterar alguma coisa. Gente, isso não tem o menor senso de proporção. Nós estamos falando de um impeachment de um ministro do STF, coisa que nunca aconteceu na história desse país. E quando ele fala que o Pacheco... Isso aqui é só título de curiosidade, tá, pessoal? Porque eu não gosto de ver vocês serem enganados. Quando ele fala que o Pacheco tem um projeto de lei que quer tirar o poder decisório de um ministro que acabaria com o liminar, gente, isso não existe, tá? Isso aí eu não sei de onde que ele inventou. O que poderia ser feito seria sentença monocrática. Agora, decisão liminar, isso existe até para juiz de primeiro grau. Não vai ter para ministro, tá faltando estudar, viu, professor? Não existe sentença monocrática, desculpa, senhor. Olha só, vamos lá. Gente, todas as decisões monocráticas são liminares. Todas as decisões monocráticas do ministro são liminares. Depois é jogado em plenário. Vou dar um exemplo para você de uma coisa que não tem nada a ver com política, porque talvez o colega, de fato... as faculdades de direito já foram melhor nesse país, mas vamos lá. A questão do piso da enfermagem. O piso nacional da enfermagem foi votado no Senado, foi votado no Congresso, foi sancionado pela época de Jair Bolsonaro. O que aconteceu? As associações de enfermeiros entraram no STF falando da inconstitucionalidade disso. O Barroso fez. O Barroso, uma decisão monocrática, suspendeu a aplicabilidade daquilo enquanto era discutido. Depois foi discutido, o Congresso arrumou fonte de custeio, foi para o plenário, foi votado e o piso está valendo. É assim que funcionam as decisões monocráticas. Uma decisão monocrática não manda... Foi uma decisão monocrática do Barroso liminar, que suspendeu o piso. Que foi levada ao plenário. É uma decisão monocrática. Mas não é isso que o projeto de lei do Pacheco está querendo coibir. A pessoa não entende. Uma decisão monocrática, uma decisão de um único ministro. A proposta do Pacheco era essa. Inclusive, eu discuti bastante essa proposta em outros programas. A decisão monocrática. Gente, decisões monocráticas é de um único ministro. E todas as decisões do Alexandre de Moraes, em determinado momento que suspendia um ato A ou um ato B, logo depois foram levadas ao plenário. As decisões que suspenderam o poder do governo federal de proibir as ações contra a Covid foram levadas para o plenário depois. O plenário votou e disse que governadores e prefeitos tinham possibilidade Jefferson, sobre já isso. quiseram aí mudar, né, as regras ali no STF, inclusive querendo acabar com a decisão monocrática, né, que todas as decisões sejam levadas, né, fossem levadas ao plenário, né? É isso que o Pacheco propôs. E daí o colega não sabe que liminar é isso. A decisão monocrática é uma decisão que você tem que ter dado imediatamente para impedir que aquele fato seja consumado e não possa retroagir. O exemplo do piso da enfermagem é o mais categórico para a gente. Se fosse os prefeituras, o Estado e a rede privada fosse obrigada a pagar imediatamente no momento da vigência da lei do piso da enfermagem, a gente ia quebrar alguns municípios. Então, monocraticamente, Barroso suspende o pagamento do piso até ser discutido e mostrar pontos de contexto. Então a lógica é essa. Aqui, professor Jefferson, só registrando aqui algumas participações no nosso WhatsApp, o Luciano participa conosco, diz: é assustador ver como que a extrema-direita brasileira vai até as últimas consequências para salvar seus membros. Os crimes existem, isso é um fato. Uma pequena questão burocrática, sem fundamentação jurídica, não pode fazer uma cortina da fumaça para que os crimes de tentativa de golpe. Os crimes não foram cometidos pela esquerda, e sim pela extrema-direita, por isso que os bolsonarentos estão sendo indiciados e presos, segundo a opinião do Luciano, que fique bem claro aqui, viu, pessoal? Temos também aqui a participação do Jefferson, né? Aqui, xará do Jefferson, ele fala assim: vereador e senador bolsonarista, nenhum respeita a justiça. Todos os bolsonaristas, inclusive, segundo ele, algumas emissoras, né, também não respeitam isso. Está aí a opinião do nosso colega. Daqui a pouco, então, a gente vai lendo aqui novas mensagens que vão chegando.